Olá pessoal, Dinho Dilbaldo aqui novamente, falar de um assunto bastante complexo, um tema evitado por muitas pessoas, principalmente nós, a nossa cultura ocidental, que não tem interesse, não costuma entender esse assunto e evita falar sobre ele, que é em relação à morte. A morte realmente ela é difícil de se compreender. Não faz parte da cultura ocidental um debate, um entendimento mais amplo, mais profundo sobre a morte. E talvez por ser um tema tão doloroso, complexo, as pessoas evitam falar sobre a morte. E os orientais, eles entendem bem melhor esse tema do que a gente. Se você for para a cultura islâmica, o islamismo, a fé deles, eles creem piamente que ao morrer irão para o paraíso, para junto de Alá, e por isso vocês veem constantemente casos de homem-bombas, eles se explodem, se matam, porque eles creem, eles acreditam, eles têm uma fé de que após a morte eles terão uma outra vida. Nós cristãos também fomos ensinados a crer dessa forma, uma vida após essa vida, uma vida após a morte, uma separação para uma outra dimensão. Os japoneses também, vocês veem os kamikazes, que eles se matavam na Segunda Guerra Mundial. Os árabes, como falei, os islâmicos, os ocidentais, eles têm essa compreensão de que a morte ela é um processo que faz parte da vida, é um ciclo. Nascer, crescer e morrer. A gente entende bem o nascimento, a gente entende bem o crescimento, mas quando a gente se depara com a morte, a gente não consegue compreender. E a gente questiona por quê? Por que isso aconteceu? Porque a gente não espera. A gente não lida com o assunto, a gente não lida com o tema, e isso se torna uma surpresa. E às vezes a gente não quer aceitar. Mas se a gente entender que esse ciclo é necessário, que faz parte da vida de todo ser humano, nós vamos lidar melhor. Eu não estou sendo insensível ao ponto de dizer que não vai doer, que não vai machucar, porque é uma separação. Você sai de um plano para um outro plano, sai dessa vida para uma outra vida. Mas entender que esse é o processo que todo mundo vai passar. Todo ser humano terá que passar. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7, e o versículo 2, e aqui esse livro foi escrito por um oriental, Salomão, um judeu. Veja o que a Bíblia diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Vejam como os ocidentais entendem, como eles costumam fazer e como a Bíblia orienta. Se a gente tivesse esse costume de ir ou de preferir estar ao lado de uma pessoa que está passando um momento de luto, ou ir a uma casa onde tem o luto, do que ir a festas, a banquetes, a gente entenderia melhor esse processo. Porque esse é o fim de todos os homens. Eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, todos iremos passar pelo processo da morte. Interessante que Paulo também, que era outro judeu, outro oriental, ele falava que o morrer para mim era Cristo. Paulo, ele não vivia, mas
sabia que haveria uma separação, e estar vivo para ele era estar em Cristo. E a Bíblia, ela fala sobre a morte, são vários os capítulos, vários os versículos, mas o interessante é quando a Bíblia fala que para a gente não temer a quem mata o corpo, mas quem mata o espírito, quem mata a alma. Porque a Bíblia, ela distingue, separa, divide em dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. E a gente, além de não saber lidar com a morte física, a gente não compreende a dimensão e a importância da morte espiritual. Porque nós somos seres espirituais, nós estamos tendo uma passagem, uma experiência carnal, uma experiência terrena, mas somos seres espirituais. E quando a Bíblia orienta a gente a temer o que mata o espiritual, pois somos seres eternos, todo ser humano, ele é eterno. Ele morre no plano terreno, no físico, na carne. Que a Bíblia diz que a carne volta para o pó volta para a terra. Nós somos constituídos em 3 dimensões. Nós somos uma trindade: corpo, alma e espírito. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, quando Deus sopra nas narinas e forma o homem, dando-lhe o fôlego de vida. Aquele fôlego, aquele ar é o espírito, pertence a Deus. E a alma, essa alma é que daremos conta com os nossos atos, com as nossas ações. Essa alma é eterna. Então a gente se preocupa com a morte física e não se preocupa com a morte espiritual, que é a morte eterna. E como se dá a morte espiritual? A morte espiritual se dá vivendo longe de Deus. A morte espiritual se dá quando você rejeita a Deus. Você está vivendo, está vivo no plano físico, mas morto espiritualmente. E isso não está atrelado a uma religião. Você pode estar em qualquer igreja, qualquer religião, mas o seu relacionamento com Deus é que vai definir se você está vivo ou se você está morto. Você pode estar vivendo aí fisicamente, mas morto espiritualmente, que é uma situação bem pior e muito complicada. Porque morrendo o físico, morrendo esse corpo, a matéria, fica a alma, fica o espiritual, o corpo espiritual. E aí? A pergunta que eu faço a você, que sente o momento de dor, que sente o momento de uma separação, que chora, isso é normal, é comum, mas que se a gente entender que é o ciclo da vida, a gente compreende melhor e a gente vai saber lidar sem sofrer tanto. Aí você se preocupa tanto com o plano físico e o espiritual. Para onde você está indo? Qual o destino da sua alma? Você já parou para pensar para onde você está indo? Qual o fim de sua alma? Sobre a morte espiritual, qual será o seu destino? Então, nesses momentos de dores, nesses momentos de separação,
ou até como a Bíblia fala e nos orienta aí uma casa onde tem luto, é um momento para a gente reflexionar, refletir, repensar e nos aproximarmos de Deus, fazer uma conexão, ter uma ligação com Deus. Porque se você partir desse plano morto espiritualmente, não vai ser uma boa escolha. Então, que sirva de reflexão para mim, para você, para todos nós. Que Deus te abençoe e que você faça um compromisso com Ele a partir de hoje. Um abraço e até a próxima.